Electro Boy, feel the effect. Electro Boy na área, galera. Bom, eu estou com essa fonte do 64 aqui, que ela não ligava inicialmente, mas também após reparar o defeito, ela também não dava nem os 12 volts, nem os 3,5 que tem que dar aqui nessa saída aqui, entendeu? Aqui entra 130 volts, 120 da corrente da rede e passa por essa ponte aqui, ó. E dessa ponte se transforma em 170 aqui, ó, nesse capacitor de Ripple, que é o de encontro, que leva esse 170 diretamente para esse trafo aqui, e alimenta todo o restante desse circuito aqui do primário. E desse trafo ele tem um enrolamento auxiliar aqui, que é 15 volts, que alimenta esse CI microcontrolador, que quando esse CI é alimentado, ele dá os sinais de pulso por esses dois fotoacopladores, que por sua vez, do feedback desse CI microcontrolador, transforma as duas tensões, que é os 3,5 e os 12 volts, que são transformados exatamente aqui nesse conjunto aqui, ó, nesse banco de resistores, e dá diretamente nesses dois reguladores aqui, que se dividem para o secundário e dão diretamente nessa saída aqui, que dá 12 e 13 volts. O problema dessa fonte eram vários, porque ela foi achada com tudo queimado. Esse, por exemplo, era um que não estava aqui, eu tive que recolocar. E também, após recolocar, deu esse defeito de não dar as duas tensões secundárias que alimentam o videogame. Então eu saí fazendo uma medição aqui e acabei descobrindo que, apesar do trafo estar sendo alimentado pelos 127 volts, não estava saindo exatamente a tensão desse enrolamento auxiliar, que era 16 volts. Estava falhando essa tensão aqui, ó, e não estava alimentando o semicontrolador, fazendo com que a tensão de feedback não saísse nos dois optoacopladores e levassem para cá. Eu descobri que o problema era um diodo que tinha aqui, ele estava alterado. Eu troquei ele e a tensão daqui retornou. Após a tensão de 16 volts do enrolamento auxiliar retornar e alimentar o microcontrolador e fazer o feedback para os dois optoacopladores, a tensão ainda não chegava na saída desses 3,15 e os 12 volts. Então, como o primário não tinha mais problema, eu parti para o secundário. E eu percebi no secundário que esses dois reguladores também estavam com problemas. Então eu troquei ele, substituí, e após a troca a fonte retornou ao normal. Isso é uma dica para caso vocês peguem uma fonte dessa, vocês, por exemplo, trocar essa ponte, que é o que a gente vê muito popularmente por aí, as pessoas falando que é só trocar essa ponte que a fonte volta. E você fizer isso e não conseguir, você tentar fazer por aqui. Uma fonte chaveada dá vários defeitos. Não existe receita de bolo para consertar a fonte chaveada. A gente tem que sair medindo mesmo e vendo cada etapa com procedimento de diagnóstico para conseguir achar o defeito. Mas essa é uma dica que, caso você esteja esse problema, você consiga resolver. Espero ter clareado um pouco mais a mente de vocês sobre esse circuito aqui, dessa fonte do 64, entendeu? É isso. Até o próximo vídeo.